Boa noite, tudo bem? Este webinar faz parte do Programa de Contingência para Escolas e ele é realizado pelo Grupo Rabbit, pela FTD, pela Primeira Escolha Avaliações, INSPER, ANEC, Miller Martin, Mira, com uma tema como convidado especial. Hoje, o tema é muito relevante. Nós vamos conversar sobre mapas de focos e avaliação diagnóstica, plano de ação para a retomada. Eu estou aqui com a presença da minha amiga Kátia Stocco Smolli e da Mirella Mendes. A Kátia, ela é diretora do Matema e do Instituto Reúna e é secretária de Educação Básica do MEC. Tudo bem, Kátia? Tudo bom. Seja bem-vinda. E Tudo a Mirella? Bem, você outra vez. Obrigada. Mais uma vez. E a Mirella, mestre em ensino de Ciências e Matemática pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, graduada em Psicologia, especialista em Psicopedagogia, possui 25 anos de experiência na área de educação e é coordenadora de projetos de formação continuada do Matema. Seja bem-vinda, Mirella. Obrigada. Devido às apresentações, agora é com vocês. Fiquem à vontade. Boa noite para vocês. Boa noite para todos. Obrigada, Cristian. Então, vamos lá. É um grande prazer estar aqui para conversar com vocês. Eu acho que esse tema de hoje é muito relevante para o momento que a gente está vivendo, né, Kátia? A gente vai dialogar sobre plano. A gente tem ouvido falar muito sobre o planejamento sanitário para as ações, mas a gente sabe que a perda para a aprendizagem também tem sido muito significativa. Então, o convite hoje aqui é para a gente conversar um pouquinho sobre o planejamento pedagógico, né? Um planejamento bem pensado para essa retomada, para ver como a gente pode, que perdas a gente sabe que teremos, né? A gente tem dados aí do próprio secretário de Educação, Rossieri, falando que a perda em outros momentos que foram menos tempo, né, de parada da escola foram significativas. Imagina agora que a gente está, né, desde março nesse processo. Então, Kátia, a gente estava num ano que, pensando do ponto de vista da formação continuada, a gente estava num ano que a grande expectativa era os professores continuarem tomando conhecimento da BNCC, né, que é um ganho para nós, e também dos currículos das redes, né? Então, era um grande projeto formativo trabalhar com esses professores o conhecimento desses dois documentos que são muito importantes. E eles continuam sendo importantes agora, né, para nós, só que veio a pandemia e veio mais um desafio, né? O desafio de priorizar o que se ensina, né? Priorizar o que os meninos precisam aprender. Eu queria voltar um pouquinho, começar a nossa conversa voltando um pouquinho, pensando nessa relação da base do currículo, do começo dessa história, né, da relação da base do currículo, e por que é tão importante o currículo nesse momento. Então, boa noite. Eu queria dizer que é um duplo prazer estar aqui, porque temos essa parceria incrível com a Rabbit, e com tantos outros parceiros que o Christian mencionou aqui, né, em especial a ANEC e a FTD, Primeira Escolha, e também dizer que eu sempre gosto, tenho muito orgulho de dizer que é um prazer estar com a Mirella, porque além da Mirella ser do grupo do Matema, eu tenho, assim, alegria de dizer que ela foi minha aluna, né? Verdade. Então, é bom demais estar com a Mirella aqui. E ter sido Mirella, a que me faz estar aqui hoje, né? Foi uma história de vida. Então é muito bom mesmo. Queria também dizer para vocês que vocês podem mandar suas perguntas, né, Mirella? Porque a gente vai começar a bater um papo, mas vamos ter espaço também para as perguntas de vocês. Então, coloquem suas perguntas no chat, que vamos ter espaço para essa conversa. Olha, eu queria dizer para vocês o seguinte, a Base Nacional Comum Curricular, ela é um marco na história da educação brasileira, porque ela traz, ela já estava prevista na Constituição Brasileira de 1988, mas ela tem uma função
de dizer claramente para todas as instituições escolares do país quais são as aprendizagens essenciais às quais todos os alunos brasileiros da educação básica, então da educação infantil ao ensino médio, têm direito. Nós podemos fazer mais, nós não podemos fazer menos. Então, em 2017, nós tivemos a homologação das etapas da educação infantil até o 9º ano do ensino fundamental, 2018, a etapa do ensino médio, em 2018, os currículos foram da educação infantil e do ensino fundamental foram alinhados com a base, e depois, então, 2019, planejamentos das escolas, e aí agora estamos na fase do alinhamento curricular da etapa do ensino médio. Isso é uma sorte, porque uma coisa é certa, por mais que as escolas de vocês tenham continuado a fazer as aulas de alguma forma, nós precisamos sempre lembrar que se em aulas presenciais, aulas dadas, já não são garantia necessariamente de que os alunos tenham aprendido tudo que a gente ensina, num momento de exceção como esse, nós também vamos precisar pensar que, apesar de podermos usar ensino híbrido, mandar atividades para casa, enfim, alguma perda existirá. E o ano de 2021 será bastante essencial nessa retomada. Eu costumo dizer, Mirela, que não necessariamente nós vamos fazer recuperação, porque eu acho que vai ser um ano muito mais de nós entendermos que vamos fazer um apoio à aprendizagem do que necessariamente recuperação. Então, olhar para os nossos planejamentos, olhar para o currículo e fazer uma priorização vai ser importante. Lembrando que currículo, né, pessoal, não é só a lista do que a gente ensina. Currículo é o jeito como a gente agrupa os alunos, currículo é o material didático que a gente usa, são os tempos que organizam o tempo que os alunos passam na escola, a forma de avaliação, a metodologia que a gente usa, e um pedaço do currículo é aquilo que a gente quer que os alunos aprendam. É um pedaço bem importante, e esse é justamente o pedaço do qual a Base Nacional Comum Curricular trata. Então, pensar como priorizar aquilo que é essencial vai ser, Mirela, de fato, um ponto bem relevante nessa retomada das aulas. Eu acho importante o que você falou sobre a recuperação, né, Kátia? Porque recuperar, a gente tem que recuperar algo que foi aprendido. Se a gente está dizendo que esse ano a gente tem perdas, então o ano que vem é um ano de trabalho de ensinar o que não foi ensinado e não de recuperar, né? Uhum. Eu acho que essa ideia é muito boa da gente ressaltar. Kátia, você trouxe agora no final da sua fala sobre a priorização, né? A gente sabe que dentro das ações aí, do planejamento pedagógico estratégico, a priorização é um foco importante. Mas eu acho que tem critérios para fazer isso, né? O que você sugeriria como cuidados para a gente fazer essa priorização do currículo? Como que ela deve ser feita? Em que tempo? Então, Mirela, um dos trabalhos aos quais eu tenho me dedicado, e você tem participado e acompanhado bastante, é de desenvolver o que a gente chamou no Instituto Reúna de mapas de foco da BNCC, né? Então, o que significa isso? Quando você vai fazer priorização, você precisa tomar muito cuidado com a forma como você escolhe. Você não pode simplesmente pegar seu planejamento anual e fazer uma escolha aleatória. Essa habilidade fica, aquela sai. Você não pode pegar o seu planejamento e dizer, olha, se eu vou ter 30% do meu ano perdido, eu então vou trabalhar 70% das habilidades e aí escolher isso
proporcionalmente ao tempo, porque é um risco. Você pode deixar fora coisas muito importantes e trazer para ensinar coisas que não sejam tão importantes assim. Então, precisa ter um critério para fazer essa priorização. E por que a priorização ela é tão relevante? Ela não é relevante só para você reorganizar o seu planejamento. É porque o seu planejamento, no fundo, ele é um mapa, né? Ele é uma carta náutica, ele te ajuda a navegar para você saber exatamente para onde você quer ir com os seus alunos em termos de coisas que eles aprendam. Mas é mais do que isso, é porque as aprendizagens que você quer que seus alunos alcancem, elas vão determinar a avaliação que você faz, o planejamento das suas aulas, a escolha das atividades, a sua metodologia. Então, tem uma série de coisas que giram em torno dessas escolhas, dessas aprendizagens. Então, o que o Instituto Reúna fez e que está disponível no site do Instituto gratuitamente para todas as escolas. Nós pegamos a base, e por que a base? Porque ela é o centro. Qualquer escola que organizou seus currículos alinhados à base pode pegar o mapa de focos e fazer uma comparação. Nós escolhemos, ano a ano, do primeiro ano até o 9º ano, para a língua portuguesa, matemática, história, geografia e ciências, nós olhamos para as habilidades da base e pensamos assim, o que é fundamental que os alunos aprendam em cada um dos anos que permita a ele compreender o que é essencial naquele componente curricular para ele continuar aprendendo no ano seguinte, no ano seguinte, no ano seguinte. De tal forma que, pelo menos, em 2021, nós consigamos ensinar coisas muito prioritárias para que em 2022 a gente já reduza muito o impacto do afastamento social da pandemia e que em 2023 nós já estejamos fazendo o máximo possível do currículo esperado para 2023. Então, por exemplo, se o ano que vem você for minha aluna e você estiver no 6º ano, se eu organizar o planejamento do 6º ano pelos mapas de foco, em 2022 eu já consigo fazer o 7º ano de um jeito mais próximo ao planejamento esperado para o 7º ano, e em 2023 todo o planejamento do 8º ano. Então, essa priorização, ela precisa levar em consideração que talvez você não vá fazer em 2021 todo o currículo de 2021, nos trata de cumprir todas as habilidades, mas aquelas que são essenciais para você aprender coisas muito fundamentais para dar conta de, em 2022, já estar fazendo um currículo, daí sim um currículo mais próximo do completo, e 2023 já está no currículo normal. Aí, às vezes, as pessoas me perguntam, mas, Kátia, não está deixando de fora coisas muito relevantes? A escolha foi feita para que você aprenda, desenvolva habilidades que te permitam fazer conexões cerebrais como um mapa, né? Que te ajudem a aprender. Acho que o melhor exemplo que eu tenho dado é do conceito de tempo. Quando você aprende tempo, por exemplo, em matemática, a hora que você aprender bem esse conceito de tempo, você vai aprender o tempo em história, geografia, língua portuguesa, ciências. Então, nós mapeamos habilidades que aparecem, às vezes, interdisciplinarmente. Uhum. Então, esse mapeamento ajuda a fazer uma priorização consciente para reduzir déficits de aprendizagem ou evitar que esses déficits apareçam, né? Esse material é interessante até para outros contextos que não sejam da pandemia, né, Kátia? Uhum. Hoje a gente pode usá-los nessa condição, mas até para outros
com desvio de idade série, né, outras questões que a gente tem que também há necessidade desse ajuste. Então, assim, só para a gente fechar essa primeira ideia, nós trouxemos aqui que nesse planejamento, então, pensando nesse planejamento estratégico, um primeiro movimento da escola é pensar na priorização das habilidades, né? E aí, pensar na priorização não é fazer unidunité, ou as pares vão e as ímpares ficam, é ter critérios, né, pautados na progressão e na conexão, como você trouxe. Mas, Kátia, tem uma outra preocupação que está muito forte para os gestores das escolas e para os professores, e que eu tenho ouvido bastante, que é, tá bom, eu escolhi as habilidades, mas como eu vou identificar se o meu aluno já sabe essas habilidades que estão ali priorizadas, mesmo as priorizadas? Será que garantiu? Eu tentei garantir, né? A minha escola tentou garantir tudo que a gente fazia no presencial, tentou garantir no remoto. Mas eu não tenho certeza que os meninos sabem o que a gente mandou, o que a gente trabalhou. O que é importante no sentido de avaliação nesse momento? É preciso, não é? Se a minha escola garantiu todos os assuntos, eu não preciso fazer. O que você sugere nesse cenário? Então, a avaliação ela é sempre parceira. Se o planejamento é o mapa, a avaliação é a bússola, né? Onde a gente... a avaliação, ela ajuda a gente a navegar de forma segura. Então, eu considero que seja importante nós avaliarmos em processo e considero que seja muito importante nós também avaliarmos na volta. Tá. Ainda que nós tenhamos garantido todas as aulas, todos os tempos, eu já vi aqui que nós temos algumas pessoas perguntando, a gente vai falar disso daqui um pouquinho, vai responder as perguntas, e aqueles alunos que não tiveram acesso às aulas remotas, a gente responde a isso, mas mesmo que os alunos tiveram, gente, a volta não é volta de férias, a volta não é volta de um período qualquer. Então, a volta vai precisar de muitos cuidados, diferentes tipos, desde cuidados sanitários, que a Mirella disse que é onde a gente está com um foco grande, mas cuidados socioemocionais, cuidados com os educadores, cuidados com as famílias e com os próprios alunos de diversos tipos. E um dos cuidados, Mirella, é a avaliação diagnóstica, né? Acho que é super importante a gente organizar uma boa avaliação diagnóstica. E até para isso os mapas de foco ajudam, porque no lugar de você fazer uma avaliação diagnóstica que tente medir tudo que você fez, você faz uma avaliação diagnóstica pautada exatamente nessas questões que são mais essenciais nesses focos de aprendizagem. E aí você avalia se o seu aluno aprendeu ou não e pode fazer um mapa de turmas, um mapa da classe, um mapa individual de cada aluno. E acho que a coisa mais importante a partir daí é você, tendo essa avaliação, replanejar o seu percurso. Então, o que você vai fazer para um grupo de alunos, o que você vai fazer com a classe toda, que tipo de ação você vai fazer. E aí volta aquela história. De fato, se as aprendizagens que não foram feitas são poucas, aí você vai fazer um processo de recuperação. Se são muitas, você vai fazer um processo de apoio à aprendizagem, porque você vai ter que voltar do ponto que os alunos estão. E eu acho que nós vamos ter que entender que é muito importante o processo avaliativo, porque ele é cíclico. Você faz avaliação diagnóstica, planeja ação, avalia de novo, e vai nessa ação constante. E aí, de novo, um planejamento bem focado, ele te ajuda a ir monitorando, e com uma avaliação segura, te ajuda a ir mapeando o avanço dos alunos, né? Eu acho que tem uma coisa que liga até o que a gente estava discutindo anteriormente a isso, Kátia, que é que no mapa de focos também a gente tem as habilidades prévias, né? Isso. Então, vamos supor que a minha escola não mandou atividades remotas, né? Não conseguiu, ou o meu aluno não teve acesso para realizar. A gente tem lá a indicação dos conhecimentos prévios, que também são importantes de serem
avaliado nesse momento, né? E isso está indicado também para cada ano essa retomada, né? E o que é esperado, né? Pensando na progressão, o que é esperado do ano anterior que ele saiba para garantir as habilidades focos desse ano, né? Sem dúvida. Agora, Mirela, a gente está falando de tantas coisas de planejamento, avaliação, e acho que a gente sempre tem uma figura central, né? Eu tenho falado muito que a retomada e todas essas ações, elas não são responsabilidade exclusiva do professor, porque, aliás, os professores, enfim, estão se desdobrando para ajudar os alunos, para acolher os alunos, e é uma responsabilidade conjunta das equipes gestoras das escolas, enfim, não é só pedagógica, você já falou disso, é que o nosso foco nessa live é mais pedagógico. Então, e os professores, sem dúvida, precisam de apoio, né? A gente não pode ignorar isso. Eu sei que você tem se dedicado bastante a apoiar equipes de professores, orientar, porque não dá para deixar as equipes docentes como se nada houvesse, né? Fala um pouquinho para a gente o que você tem visto disso, como é que isso tem sido feito, que tipo de apoio tem sido desenvolvido com os professores. Eu acho importante trazer esse aspecto, né? E aí, eu vou dar uma olhadinha aqui também nas perguntas que já estão aparecendo, que aí eu já trago alguma também para... Com certeza. Kátia, dos anos todos que eu trabalho com formação continuada de professores e de gestores também, né? Sempre foi, a gente sabe que a formação é um grande aliado e é fundamental, né, nesse processo. Mas nesse momento eu senti que a necessidade foi maior ainda. Muitas escolas, a gente trabalha tanto com rede pública, com rede privada, nos procuraram perguntando, né, sobre diversas situações. Vamos pensando aqui, 4 delas que eu acho que são as mais significativas. Teve um primeiro boom, que pegou todo mundo no susto, que foi sobre tecnologia, né? Como eu faço para me comunicar com o meu aluno, que recursos eu uso, então nos buscaram para ter ideias. Eu, junto com a equipe de formadores do Matema, a gente montou um curso para apoio tecnológico aos professores, tanto para recursos e instrumentos voltados à comunicação, como eu comunico a aula, comunico a formação, como recursos e instrumentos pedagógicos mesmo, né, que eu posso usar de uma forma à distância. Então, foi um grande foco. Junto a isso, veio o segundo foco do que ensinar, que é o que a gente vem discutindo com relação à priorização, o mapa de focos. Então, o professor foi tomando consciência, o gestor, que não ia dar tempo de fazer tudo. Então, o que eu vou fazer? Como que eu escolho? Então, a gente tem apoiado algumas escolas aí com o uso do mapa de focos, ajudando a olhar o currículo e fazer essa priorização. Então, foi um segundo, né, o que. Teve também fortemente o como. Como eu faço isso? Foi muito legal que os professores foram tomando consciência assim. Não é a mesma coisa 4 horas na sala de aula e 4 horas o menino na frente do computador. Né, Mirela, socorro, como eu faço? Né? Quais são as boas práticas para uma educação remota? E aí a gente discutia muito, roteiro de estudo, aula invertida, trabalho em grupo. Como eu faço um trabalho em grupo remoto? Como eu dou voz para o meu aluno? Foi uma questão que veio muito fortemente, que a gente sabe que o letramento matemático, né, é importante, a comunicação em matemática é importante. Então, como eu dou voz para o meu aluno, né, estando à distância? Foi uma outra questão formativa do professor que veio fortemente. E tem uma última que a preocupação muito grande, Kátia, é com o vínculo, né, com esse estudante. Como que eu mantenho ele com vontade de aprender? Será que esse distanciamento não vai trazer desmotivação, principalmente para estudantes que são mais velhos, né? Será que ele vai continuar acreditando que esse ano vale a pena? E aí a gente veio fortemente com as atividades mobilizadoras e que encantam mesmo à distância. Então, foi um trabalho, a formação de professores nesse período, né, está navegando nesse cenário.
né? De como mobiliza e recursos tecnológicos que nos facilitam, também nos ajudam nessa relação professor-aluno e até mesmo gestor-professor, porque o gestor também é um professor, que ele faz a formação dos professores, né? Então, também essas questões vieram de muitos gestores, de como orientar os professores nesse processo. Mirela, a gente às vezes fica pensando, né? Você falou que nem sempre a gente tem, não são 4 horas na frente do computador, né? E a gente tem visto que uma tendência que não deve ser só de agora, ela deve perdurar, inclusive porque, muito provavelmente, em fevereiro nós não vamos ter vacina, né? E eu tenho dito que nós vamos ter que começar a repensar esse retorno às aulas. O Brasil é o país com maior distanciamento de aulas no mundo, a gente está com um período mais longo, considerando países da África, enfim, do mundo todo mesmo. Nós somos o país que está há mais tempo sem voltar para as aulas, e nós vamos ter que fazer uma volta, provavelmente, considerando modelos híbridos, né? Que tipo de ação vocês têm sugerido aí nas formações que os professores podem usar de modelos híbridos para as aulas de matemática, que costumam, inclusive, ser um pouco mais... Parecem, às vezes, parece difícil, né, usar modelo híbrido em aulas de matemática, que a gente está acostumado a ir para o quadro, dar aula, né? Fala um pouquinho disso para a gente. A gente tem vivido algumas experiências, né? Até as professoras compartilham comigo, né, o que elas fazem, de trabalhar com roteiros de estudo, né, Kátia? Aula invertida, então os meninos, no híbrido, enquanto alguns alunos estariam atuando, os alunos que estariam em casa estariam fazendo esse roteiro, mas não são roteiros só de leitura, tem vídeos, interação. Teve uma escola que fez um trabalho super legal que os próprios alunos produziram os vídeos, né? Então, com temas variados, produziram os vídeos falando de geometria, explicando, né, o que eles aprenderam de geometria, e esses vídeos foram as aulas do roteiro de estudo. Então, deu voz ao aluno, né, e o aluno foi protagonista, ele teve que estudar para produzir o vídeo, e também dialogar com a outra turma, né, e ser modelo para os pares também, porque quando eu assisto o vídeo que um outro colega fez, eu também estou aprimorando meu conhecimento. Então, a gente tem tido algumas experiências muito bacanas no trabalho, e até trabalhos que a gente está pensando em algumas escolas, trabalhos simultâneos, né? Que os meninos que estão em aula estejam fazendo a mesma atividade que os que estão em casa, mas de formas diferentes. O mesmo tema, mas de formas diferentes. Também tem sido uma discussão grande com as escolas. Agora, Mirela, eu penso que isso que você está falando, você falou roteiro de estudo, às vezes eu vejo um pouco isso, né? É interessante, porque a primeira sensação que a gente tem é que a gente vai fazendo distanciado o mesmo modelo que a gente faz no presencial, né? Então, natural, porque o jeito que a gente aprendeu a dar aula foi assim. Então, muitas escolas... Professores eu ensino a divisão há anos dessa forma. Não está dando certo remotamente, né? Então, aí, mudar isso... e aí, às vezes, outra coisa que às vezes eu vejo que é assim, né? Eu vejo até família. Para nós, quando a gente manda uma atividade para casa, que o pai vai ter que intervir, porque as famílias estão assumindo uma parte, né? Acho que está tão claro na nossa cabeça o que é para fazer, que a gente escreve e depois o pai fica desesperado pensando o que está lá, né? Então, eu acho que disso que você está falando, tem duas coisas que talvez você pudesse aprofundar com a gente. Uma é a questão da comunicação, eu acho que a comunicação é bem importante, e a outra é o planejamento, esse planejamento da aula, da atividade, esse planejamento precisa ser bem cuidado, né? Quer dizer, tem essa relação do que você vai priorizar, ensinar, que não pode ser só aquilo que é fácil para a família ensinar, então você tem que planejar bem e pensar bem como você vai comunicar
com as famílias, com os alunos, né? Acho que você podia contar um pouco isso para a gente, né? Eu acho essa questão das famílias, Kátia, é uma outra questão, né, que vem bastante à tona nas formações, porque, assim, a família também está aprendendo que o seu filho está aprendendo de uma forma diferente, né? Então, é uma aprendizagem para a família também. Então, o que mais elas falam, não, eu mandei uma proposta que era problematizadora e o pai ensinou da forma convencional. Então, eu acho que vale também todo esse trabalho ser formativo para os pais, como a gente fazia no presencial, vale ter momentos remotos com os pais também, né? É isso que eu tenho orientado, porque assim, o pai às vezes precisa viver uma atividade que o filho está vivendo, que era o movimento que a gente faz quando estava no presencial. A gente fazia reunião de pais e fazia algumas vivências com os pais, né? E os pais entendiam o processo para não ficar interferindo tanto nas respostas. E aí, tem uma professora que me ligou, desesperada, ela falou, Mirella, eu mandei, que a gente tinha um trabalho com resolução de problemas, né? E a gente trabalha o problema sem solução, problema com excesso de dados. Ela falou, eu mandei o problema e tiveram, assim, 70% dos pais que escreveram para a coordenadora dizendo que estava errado. Eu falei, mas eles estão certos de ter feito esse movimento, eles estão defendendo a aprendizagem dos filhos, porque na cultura desses pais, eles ainda não têm registrado que existe esse tipo de problema. Então, antes da escola mandar, eu acho super válido mandar, porque a gente está no ensino remoto, precisa ter um preparo e um cuidado com esses pais também, deles entenderem essa nova proposta. Então, a gente tem feito nas escolas que a gente assessora, né, nosso time assessora, esses movimentos com os pais para também trabalhar com os pais algumas questões do que eles podem interferir, do que eles não podem. Uma coordenadora falou assim, Mirella, eu estou assim com a minha filha. Eu sou coordenadora de escola há anos, mas quando eu vejo a minha filha fazer lição, eu tenho vontade de meter a colher ali e falar, não é assim. Tipo, imagina o pai que é leigo, né, que não trabalha na área. Né? Então, eu acho que o diálogo, a comunicação e a escola, com tudo isso que a gente tem de demanda, precisa também planejar momentos formativos com os pais, né? Eu acho que, no fundo, você está respondendo uma pergunta da Gabriela, né? Ela disse que ela sempre gostou de trabalhar respeitando as competências e que, às vezes, os pais dizem, mas eu não concordo com isso, e aí não pago para isso, né? E aí, Gabriela, a verdade é assim, né? Os pais têm um jeito de pensar a escola do que a gente pensa. Então, o que a Mirella está trazendo é super bacana, porque você vai ter que, de uma certa forma, educar os pais, né? E acho, Mirella, que tem gente perguntando da educação infantil, né? E a gente tem visto que na educação infantil também dá para envolver os pais nisso, né? Você chama os pais para conversa, conta um pouco, e aí eles podem fazer coisas super bacanas, né? A gente tem uma proposta aí com o Ciranda, né? E a gente tem feito várias coisas com as famílias, né? De orientar. Acho que você podia contar também um pouquinho disso, né? Então, na educação infantil, a gente sabe que a autonomia das crianças é um pouco menor. Então, sim, vai precisar do auxílio do pai, né? Então, mas assim, as propostas podem ser feitas também com as crianças e essa orientação do pai também é fundamental. Até onde eu posso ir? Essa é uma dúvida recorrente dos pais. Até onde eu posso ir com o meu filho? É minha responsabilidade agora ser o professor dele? Né? Eu já conversei com pais falando, eu sou o professor agora, né? Então, assim, está muito misturado esses papéis, e de uma forma muito rápida isso aconteceu. A gente não teve tempo de acostumar com essa nova configuração, e todo mundo passou a desempenhar um papel diferente. Os pais começaram a trabalhar em casa, né? As crianças ficaram em casa, então a dinâmica familiar mudou. Então, o diálogo é a chave, é a ferramenta. A escola tem que dizer para o pai até onde ele pode ir, né? E o que a escola espera dele nesse momento também. Eu acho que a gente ficou numa ânsia muito grande de atender as crianças, que é óbvio, né? Foi o primeiro ímpeto que todo mundo teve. Mas a gente tem que ter um movimento agora de acolher dessas famílias também, até no híbrido, de entender qual vai ser o processo, né? Não só o processo sanitário, mas o processo pedagógico.
que é esperado que eles façam em casa? E às vezes é para deixar o filho fazer sozinho. Se errar, não tem problema, o erro faz parte do processo, né? O pai às vezes está na expectativa, eu não posso deixar errar, está em casa comigo, eu tenho que fazer que ele acerte. E aí isso não é legal. Então, eu acho que vale momentos formativos com os pais, né? A gente tem organizado alguns com algumas escolas que tem dado muito certo, esse diálogo e essa conversa. Tem uma pergunta, né, que diz assim, como é que a gente pode avaliar nesse momento remoto? Interessante que eu dei uma entrevista para a revista Veja faz um mês, mais ou menos, e justamente era isso. E a repórter começou perguntando, ela era mãe, olha que engraçado, e ela disse assim, eu vou aproveitar porque eu também tenho essa dúvida. Outro dia minha filha estava fazendo prova, e quando eu vi, ela estava conversando com os amigos dela no celular, eles estavam fazendo a prova conjunta. E aí eu fiquei pensando, mas será que ela aprendeu ou não aprendeu? Será que eu conto para a professora ou não conto para a professora? O que você acha disso? Eu falei, uma maravilha. E ela ficou chocada com a minha resposta, né? Porque eu falei, olha, quando você vai avaliar online, ou você começa a pensar num outro jeito de avaliar, que já devia estar sendo pensado diferente na aula presencial, né? Ou você vai pensar que, de fato, estão conversando, estão todos aprendendo, né? Então, é isso. Eu acho que você trouxe um exemplo super legal, porque você disse, olha, os alunos tinham um roteiro de estudo e eles produziram um vídeo. Aquele vídeo pode ser apresentado, discutido junto com eles, os erros podem ser analisados, né? O meu sobrinho, outro dia, tinha que produzir um objeto e ele fotografou, filmou, depois mandou para a professora, aí a professora retomou com eles, expôs numa aula, discutiu com eles aspectos, o que podia ser melhorado, o que não podia, se tinha atendido os critérios. Eu acho que a gente precisa também sair um pouco fora da caixa de achar que a avaliação é prova, né? Produção de texto, eu acabei contando para a moça, para a repórter, falando, por que não faz ao contrário, né? Por que você não pede para os seus alunos escreverem o que eles sabem? Porque na hora que eles tiverem que escrever o que eles sabem, não tem como conversar com um amigo, né? Ele vai produzir uma coisa que é mais original. Por que você não faz alguma coisa na qual você dê metade das coisas já resolvidas para eles pensarem onde está o erro? Mas é que a gente, para eles corrigirem, né? Mas é que você pensa sempre daquele mesmo jeito, né? E aí você não consegue confiar. E como o pressuposto da avaliação é que sempre alguém vai burlar a regra, porque a avaliação é feita em bases de muita desconfiança, porque ela é para pegar alguém na curva, ela não é incluir na aprendizagem, então os modelos de avaliação costumam ser muito difíceis nesse momento de isolamento de pandemia, né? Eu fico sempre, mas será que aprendeu mesmo? Mas será que não olhou nada, né? Então, eu acho que até isso precisa ser revisto, né, Mirella? Sim, com certeza. Eu acho que uma angústia grande que eu vi, um movimento que eu acho que está melhorando a cada dia, e isso eu acho que vai ser um grande ganho para a educação, é que foi o primeiro movimento, né, Kátia, de eu pegar o que eu fazia e não pegar o que eu fazia e colocar no remoto. Isso. Só que a gente foi vendo, lições aprendidas, a gente foi vendo em alguns momentos que algumas coisas não eram bem assim, e hoje está tendo um movimento de adequar, né? Tem muitas escolas nos procurando para isso, né? Mirella, como eu adequo esse tipo de atividade? Como eu adequo a avaliação? Será que dá para fazer dessa forma? E aí a gente pensa junto, né, atividades e formas para que aconteça. Porque a avaliação também é um momento de aprendizagem. Então,
a gente tem que limpar algumas ideias também pré-concebidas para poder conceber outras que nos ajudam mais nesse momento, né? E ajudam também os alunos nesse processo que é angustiante para todos, né? Mirela, tem algumas perguntas que dizem respeito ao seguinte, né? Como é que a gente consegue fazer, por exemplo, uma relação entre as habilidades focais e um planejamento anual, por exemplo, né? E aí, como é que eu faço essa relação, né? Habilidade focal, planejamento anual, escolha de atividades. Olha, Kátia, desde que começou a quarentena, a gente vem trabalhando em parceria com outros institutos para pensar formas, né, para minimizar esse efeito aí nas aprendizagens. E a partir do mapa de focos, a gente montou um programa, né, um projeto, que organiza essas habilidades, porque a gente sabe que um primeiro passo é priorizar, mas isso não é o planejamento do professor, né? E uma segunda etapa seria organizar essas habilidades no tempo, porque a gente sabe que o tempo também está diferente. Então, o que a gente elaborou como um meio para resolver esse problema foi fazer a conexão entre as habilidades. E aí um material bem formativo para os professores, que a gente está disponibilizando inicialmente para as redes públicas, né? Que tem uma maior questão com relação a essa questão dos alunos não terem acesso às aulas, né? É um pouco maior do que nas escolas privadas. E a gente, nesse material, montou para cada ano percursos formativos com essas habilidades foco conectadas entre si. Então, a gente consegue trabalhar todas as habilidades focais do ano em 4 meses de trabalho, porque a gente conectou e foi formando esse professor para entender que, por exemplo, quando ele ensina estatística, ele está também ensinando números, ele está também fazendo explorações algébricas. Então, a gente conectou e fez alguns percursos com atividades potentes, mostrando essas relações. Nas escolas particulares, a gente também está fazendo esse movimento, né? Só que, como as escolas particulares muitas vezes têm algum material adotado, então a gente faz esse movimento de conectar e usa o próprio material da escola para escolher essas atividades potentes e fazer essas amarrações. E aí a gente consegue dar conta das habilidades, porque assim como você falou, não é fazer unidunité para a gente escolher para priorizar, também na hora de organizar, não é assim, eu faço a número 1, aí depois que eu terminei, tá tudo ok, avalio, aí eu vou entrar na habilidade 2. Aí tá tudo ok. Não, a gente tem que pensar de forma sistêmica, né? Organizar essas habilidades de modo a ganhar tempo de trabalho com os meninos. Então, tem essa organização, né, que a gente montou e que a gente faz ajustes de acordo com cada realidade, mas conectando e mostrando que o professor trabalha, né, diversas habilidades em algumas atividades que ele realiza, que são potentes e mobilizadoras para os alunos também. A gente criou também um programa para... Então, esse projeto que chama Plano de Ação é mais voltado à escola pública, mas para a escola privada a gente criou um programa, público e privado, a gente criou um programa chamado PAP, que é um programa de ação pedagógica pós-quarentena, que a gente ajuda a escola a fazer todo esse mapeamento, desde a priorização, né, pautada ou no mapa de focos ou em algum outro material da escola, né, mas prioritariamente no mapa de foco, a elaboração e ajuste da avaliação diagnóstica e, em seguida, essa organização das habilidades conectadas, né? Então, é uma assessoria que a gente tem um programa que a gente trabalha junto à Fundação Lehman, o Formar, e lá a gente atende secretarias de educação ajudando a secretaria a organizar a sua política de formação continuada. Com a vinda da quarentena, da pandemia, a gente ampliou esse projeto para essa organização ajudar nesse planejamento pedagógico, esse planejamento estratégico pedagógico. Então, são essas duas ações que a gente trabalhou bastante nesse período, né, quarentena e pós-quarentena, para contribuir aí com o processo de educação, que a gente, como empresa de formação e pesquisa, a gente
tinha muita preocupação no início da quarentena de ter, né, uma contribuição efetiva nesse processo, né? Tanto de gestores como de professores. Mirela, primeiro queria te dizer que tem um montão de elogios para a sua forma de explicar, viu? Tá? Sucesso absoluto aí. Queria te dizer que tem uma pergunta que eu acho que, como ela se repetiu, embora ela não esteja tão no tema, eu acho que a gente vai ajudar muita gente se você responder, que é o que a gente pensa numa tema a respeito do uso do pontilhado para trabalhar traçado de números. Como ela está aqui muito frequente, acho que de um jeito bem breve você podia falar um pouquinho disso. Depois tem uma pergunta sobre escola pública, aí acho que eu posso responder a respeito das escolas públicas, vou comentar um pouco a respeito disso, porque tenho acompanhado bastante de perto essa questão, e aí depois a gente junta um pouco isso e vamos caminhando para o final, porque parece incrível, né? Mas passa tão rapidinho, né? Então, fala um pouquinho disso. A questão do traçado de números é sempre, né, uma inquietação para todo mundo, e é normal, porque a gente sabe que tem um período que as crianças espelham mesmo. Essa professora perguntou com relação à educação infantil ou primeiro ano, Cássia, sabe? Educação infantil. Educação infantil. Na educação infantil, como é o nome dela, você sabe? Não, apareceu mais do que uma vez, por isso que eu fiz. Então, na educação infantil, professores, né, a gente recomenda mais o uso do trabalho com o corpo, né? A criança, essa questão do espelhamento, ela vem muito voltada com lateralidade, com questões corporais, então vale muito a pena trabalhar com brincadeiras infantis, com atividades corporais, mesmo agora à distância, propor situações que as crianças se movimentem, passa pelo conhecimento do próprio corpo, conhecimento do espaço. Então, não que a gente seja contra o pontilhado, mas existem atividades que vão ser mais... A gente sempre gosta de pensar na aprendizagem que a gente quer. A gente quer que ele aprenda a traçar um número. Nesse sentido, a gente sabe que a trabalhar com o corpo, com o desenvolvimento motor, né, tanto amplo, geral, conhecimento do espaço, vai ajudar mais seu aluno do que você trazer o pontilhado nesse momento. Tudo bem? Gente, deixa eu falar uma outra coisa que também está aparecendo aqui bastante. A questão do berçário e da educação infantil. Acho que, de fato, é importante. A Mirela falou disso, e aí, talvez, conforme as pessoas foram entrando, foram trazendo isso, porque ela falou um pouquinho isso mais lá atrás. Quando a gente está com berçário e educação infantil, vai ficar, especialmente os menorzinhos, maternal, mini maternal e tudo isso, e eu tenho um neto na idade da educação infantil, então estou vendo muito isso, é bem importante a participação da família, e aí a gente precisa pensar em duas coisas. Nos anos iniciais, nos anos finais, no ensino médio, você tem, pela Base Nacional Comum Curricular, você tem um conteúdo bem demarcado, as habilidades estão muito demarcadas, e elas estão muito demarcadas pela progressão, ano a ano, para cada componente curricular, unidade temática, objeto de conhecimento, tudo isso. Com a ideia da educação infantil para bebês, crianças bem pequenas, crianças pequenas, o que você tem são os direitos de aprendizagem e os objetos de conhecimento e desenvolvimento. E você tem os campos de experiências. Então, se vocês focarem o trabalho a partir do que a base propõe, na ideia dos direitos de aprendizagem, e vocês vão trabalhando com os direitos de aprendizagem, um de cada vez, olha um pouco para os campos de experiência, e a gente tem feito essa escolha a partir do que o Ciranda propõe, vocês vão ver que fica muito mais tranquilo propor as coisas. Então, por exemplo, se você pega a ideia de cores e sons, né?
se você pega a ideia de movimentos e gestos. Então, você pequenos kits com orientações bem detalhadas de coisas que as famílias podem fazer com as crianças. E aí é interessantíssimo. Espontaneamente, às vezes, as famílias vão nos mandando vídeos, depois vocês podem entrar nas redes sociais do Matema, no Facebook ou no Instagram, e aí vocês vão ver que interessante os depoimentos das famílias, porque elas vão mandando coisas que as crianças fazem. Eu tenho visto isso acontecer em redes públicas, em redes privadas, porque às vezes os pais aprendem a como interagir com as crianças, e às vezes são bebês que fizeram coisas muito... Os pais fizeram coisas pequenas, como um chocalho, por exemplo, e aí as crianças vão fazendo movimentos, vão fazendo ações. Então, se a gente tirar da cabeça que nós vamos fazer folhinha de atividade com as crianças, que elas têm que ficar fazendo atividade escrita, e nós usarmos o que a base traz de grande inovação, que é essa ideia do desenvolvimento integral da criança, no direito de brincar, no direito de se socializar, no direito de se desenvolver, né, de se relacionar com o outro, de ter experiências amplas de aprendizagem, de a partir do... O que são os campos de experiências que, falando de um jeito apressado, mas que é bem interessante, a criança vive coisas e nós vamos buscar ampliar as vivências das crianças com boas experiências de aprendizagem. Então, na hora que você olha para isso, você vai trabalhar com atividades que usam coisas que tem em casa, coisas que estão à mão das famílias, pequenos kits que você pode preparar para as famílias buscarem na escola. Então, outro dia, por exemplo, a minha filha tinha uma história escrita e um kit para ir contando a história e fazendo determinadas ações. De repente, estava lá com a coroa do rei e montando o cenário com coisas que eles iam coletando no quintal da casa, e aí a hora que eu cheguei lá, o Pedro estava feliz da vida, porque ele tinha feito o caminho do rei, não sei o quê, com pedra, com giz. Então, olha para isso. Para de pensar na folhinha escrita, né? Para de pensar que é você que vai dar aula no vídeo. No máximo, você pode gravar um pequeno vídeo, gravar um podcast, contar uma história. Então, amplia o horizonte, né? Acho que é um ótimo momento para a gente olhar a inovação trazida pela base e puxar por isso. Com relação à escola pública, e aí, Mirella, fica à vontade para me complementar. Com relação à escola pública, vale muito a pena pensar o seguinte: há perdas em todos os sentidos, mas também há ganhos. Não são todos os alunos. Foi feita uma pesquisa pelo Datafolha, em parceria com a Fundação Lehman e o Itaú Social, mostrando que no país inteiro, 76% dos nossos estudantes da escola básica tiveram algum tipo de acesso às atividades propostas pela escola. 76% é um bom número. Aí a gente pode dizer, ficaram de fora 24%. De fato, é um número grande. Então, nós vamos ter um trabalho grande pela frente. Nesse momento no qual estados e municípios começam a retomar atividades, vamos olhar para isso de um jeito planejado. É uma boa oportunidade, já que nós não vamos voltar todos juntos, para que nós possamos voltar com aqueles que não têm acesso. Porque quem está tendo acesso pode continuar com o ensino híbrido, aulas remotas, atividades. Traz para a escola quem não tem acesso. Para esses, 1 mês, 2 meses, 2 vezes por semana, 1 vez por semana, com atividades bem planejadas, com mapas de foco, com planejamentos de atividades focais, como a Mirella disse, vai ser já um ganho muito grande, né? Parte daí, nós podemos acolher a esses, né? Vamos ter que fazer muitas ações
e podemos fazer. Então, eu acho que nós podemos, é óbvio que isso não é uma decisão só do professor, nós vamos ter que fazer isso juntos, inclusive com as famílias, com um bom planejamento. E aí, planejamento sanitário, planejamento... eu estava vendo uma estatística que, se hoje, por exemplo, voltássemos às aulas para uma situação de planejamento num determinado estado, só com os professores que não têm comorbidade, que já pudessem voltar, seriam 16 mil professores para fazer um bom plano de recuperação num estado que normalmente trabalharia, aliás, 16 milhões, não, 16 mil, num estado que normalmente trabalharia com 8 mil, é o dobro. Então, é possível fazer bons planejamentos e a gente vai começar por esses, né? E eu queria, inclusive, dizer que nós podemos começar em todas as escolas, né? São Paulo, a cidade de São Paulo anunciou hoje que volta com as atividades de recuperação. Pensem nessa oportunidade, né? Pensem na oportunidade de que talvez este seja um ano em que nós, neste final de ano, possamos aproveitar esta oportunidade de retornos parciais para fazer exercícios. De que tipo? Fazer testes de uso de espaços, planejamento de ensino híbrido, de fazer com que os alunos, em pequenos grupos, entendam que quando eles voltarem, eles não podem se abraçar, eles vão ter que ter regras de uso de espaços. Isso é melhor quando feito em pequenos grupos do que quando voltarem todos juntos. Terão que usar máscara, terão que ter distanciamento. Então, nós olhamos sempre para os riscos, mas nós temos regras para abertura de bar, de restaurante, de supermercado, vamos à praia. Nós precisamos começar a ensinar as pessoas a ter regras de reabertura das escolas, né? Mesmo que tenhamos vacina em fevereiro, professoras, professores, gestores de escola, não será para todo mundo, não será de uma vez. E o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar mais 6 meses? Nós vamos ficar mais um ano? Quando, neste país, cuja educação já é tão urgente, como nós vamos fazer depois para recuperar esse impacto da educação? Então, olhem com outros olhos, conversem, vamos aproveitar para ir tranquilizando as nossas famílias, para compartilhar com eles os nossos planejamentos, para entender como é que nós vamos acolher os nossos educadores, né, para fazer com que tenhamos tranquilidade, né, Mirella? Não, e vale pensar também que 2021, todas essas ações que estamos falando para agora, valem também para 2021. 2021 também vai ser um ano de planejamento pedagógico, estratégico, pensado, né? Vai ser um ano atípico também de ajuste. Então, a gente tem que pensar nessas crianças também no próximo ano, né? Não é Sim. achar que, como elas não tiveram oportunidade nesse, não teremos o que fazer. E achei excelente a ideia de pensar essas aulas de recuperação para essas crianças, né? Se elas não tiverem acesso de uma forma, a gente arruma o acesso de outra, né? O professor nunca desiste. Barra do professor. Tem só a Nilma perguntou para eu falar de novo o nome dos projetos. Eu falei de 2 projetos. O projeto Planos de Ação, que é para as escolas públicas, que são essas conexões entre atividades, entre as habilidades focais e as atividades potentes para os alunos, inclusive para esses que não tiveram acesso, porque a gente consegue, num tempo reduzido, trabalhar o que deveria ser trabalhado no ano. Então, é um trabalho que tem surtido bastante efeito. E o PAP, que é tanto para a pública como para a privada, que é um programa de ações pós-pandemia, para a gente pensar em todas essas ações para implementar, pensar na priorização, pensar na avaliação diagnóstica, pensar na conexão entre as habilidades e reduzir o efeito, né, dessa situação, né, que a gente inevitavelmente viveu, ou vivemos ainda. Cá, você estava falando da questão da volta, né? Então, aproveitando, você é a favor da volta? Qual é a sua opinião? Você acha que mesmo de forma restrita, então, a gente deve fazer esse retorno, é isso? Com segurança, né? Eu acho que é sempre
é sempre um processo que não é só pedagógico, o nosso foco hoje foi pedagógico, precisa ser uma combinação, né, sanitária, de saúde, a parte sanitária, a parte de saúde e a parte pedagógica combinadas. Acho que isso precisa ser garantido para todas as escolas, precisa ter um planejamento conjunto, precisa olhar todos os fatores. Acho que, de fato, nós estamos num momento que é o momento de fazer esse planejamento, que pode ser, não importa se seja um dia por semana para cada criança, acho que para cada turma, acho que a gente não deve pensar nessa ideia de que o retorno não vai adiantar, porque só vem uma vez por semana, mas essa uma vez por semana é para fazer acolhida, é para fazer esse treinamento, é para a gente ir criando outros hábitos, porque é para ir tranquilizando a nós mesmos. É de fato muito temeroso, a gente teme pelas crianças, a gente teme por nós mesmos, acho que isso é normal. Seria anormal se a gente dissesse não tenho nenhuma restrição, mas a gente vai aprendendo a pensar, a organizar, a entender como é que funciona e a trazer esses alunos que não estão tendo acesso, especialmente na escola pública, para fazer já esse processo de diminuir esse distanciamento, e eu acho que sim, né? Eu acho que com esse planejamento eu sou bastante favorável. Eu sei que eu vou ser bem criticada por causa disso, mas eu nunca falo, você sabe disso, eu nunca omito aquilo que eu penso, né? Então, eu quero ajudar e estou à disposição, enfim, de muita gente para a gente ir pensando junto, com segurança, responsabilidade, para apoiar de muitas formas, de todas as formas que eu puder, porque educação no Brasil é uma agenda urgente, né? Então, acho que a gente já está fazendo muitas outras coisas e nós podemos pensar juntos em soluções inteligentes para ir fazendo esse retorno. E eu não acho que o ano vai ser perdido, a gente não vai cancelar esse ano, então vamos aproveitar o tempo que temos para fazer esta reeducação de uma forma segura, para que o ano que vem, então, aí sim a gente faça uma retomada, e aí temos que pensar outras coisas que serão necessárias. Tem gente perguntando sobre o mapa de focos, como acessa. Aí... O mapa de focos, acho que vou passar aqui. Instituto Reúna, institutoreuna.org.br. Acho que a Meg pode pôr nos... institutoreuna.org.br, e aí lá vocês acessem a área de currículo e vocês vão achar o mapa de focos, vai ter que fazer um cadastro muito rapidinho. E algumas pessoas que estão perguntando mais a respeito da formação e tal, olhem aí no chat, que também está sendo colocado o contato do Matema, mas é matema.com.br, e vocês têm podem entrar em contato também com o Matema, que aí tem mais informações, né? É isso. A Ellen perguntou também sobre se a aula invertida das metodologias ativas. Sim, Ellen, é uma estratégia muito boa para esse momento. Acho que foi isso, né, Ká? Acho que sim, gente. Olha, em nome da Rabbit e do Matema e de todos os parceiros que estiveram com a gente aqui nessa live, em meu nome da Mirella, nós queríamos agradecer bastante a participação de vocês
A gente sabe que tem outras perguntas e o tempo, às vezes, não permite responder a todas, mas nós vamos prometer que a gente volta ou em lives em parceria ou em outras do Matema para continuar essa conversa, né? Aproveitamos também para dizer que se vocês quiserem conhecer o nosso projeto Ciranda para a educação infantil, vi que tinha muita gente aqui de educação infantil, a gente também entra no site do Matema, também temos, olhem as nossas redes sociais, também temos esse projeto muito interessante lá. Está no chat para quem... E é isso, né? Mirela, obrigada. Imagina, por essa delicioso. Parceria. Então, despeça-se também das pessoas. Agradeço muito, vi que tiveram muitos elogios, né, nosso trabalho. Realmente a gente está se empenhando muito para contribuir com a educação nesse período, que a gente sabe que está desafiador para todo mundo, e podem sempre contar conosco, né? Somos muito felizes em fazer parte de tudo isso. Muito obrigada, gratidão aí pelo momento, pela oportunidade, e por a gente poder trocar essas ideias que eu acho que vão fazer diferença nesse momento. É isso mesmo, gente. Boa noite, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana para vocês. Tchau, tchau.